Marcelo. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está começando o nosso 8º encontro da 21ª SAF. Queria agradecer a todo mundo que separou um tempo para dividir esse evento, assistir e debater também. Agradecer ao professor André por ter aceitado o convite. A gente tem uma página no Instagram, a SAF PUC Rio, que lá tem os avisos e os lembretes da nossa agenda. Todo mundo que já fez palestra aqui já fez uma fala e o pessoal que vai fazer também. Vou falar agora rapidinho a nossa agenda que tem pela frente. Quarta-feira agora, dia 15, o professor Wanderson Fuhr. Dia 20 de julho, né, segunda-feira que vem, tem a Algária Matos. Dia 22, na quarta, a Cláudia Juncker. Dia 27, a Kátia Muricy. E dia 10 de agosto, a Margarete Rago. Então, quem quiser fazer pergunta aqui hoje no final da fala do André, pode se inscrever pelo chat. Quem não quiser aparecer na gravação, pode escrever a pergunta que a gente fala, né? Se quiser abrir o microfone, não tem problema também. Agora eu vou apresentar o André e a gente começa. O André Duarte, ele é doutor em filosofia pela USP, professor da UFPR e atua na graduação e na pós de filosofia e na pós-educação. Professor convidado pela Universidade Lille, pós-doutorado pela Paris 7, Universidade de Barcelona. Autor dos livros O Pensamento, a Sombra da Ruptura e Vidas em Risco, Crítica do Presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Hoje ele vai falar um pouco sobre o seu livro Pandemia e Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira. Peço para todo mundo deixar o microfone fechado para melhorar as condições da gravação e da conferência. Então, por favor, obrigado, professor André. Pode começar. Muito obrigado, Ítalo, todos e todas. É um prazer estar com vocês. Eu realmente assim, tenho uma identificação muito grande com a PUC do Rio. Eu acho que eu comecei a aprender muita coisa. Enfim, vamos dizer, né? O primeiro colóquio assim, importante que eu participei foi aí na PUC, né? Convite do professor Eduardo Jardim, Platão e seus leitores, lá no início dos anos 90. E assim, muita coisa, sempre foi um prazer muito grande, sempre foi uma interação sempre foi muito rica a interação com os professores e com os alunos aí da PUC, né? Já várias vezes já participei das semanas, é sempre um gosto, né? É uma pena não poder estar aí no Rio com vocês, mas ao mesmo tempo é uma alegria estar aqui nesse modelo virtual. Bom, o livro, não é, que você mencionou, A Pandemia e o Pandemônio, aquele ensaio sobre a crise da democracia brasileira, ele nasceu um pouco assim por acaso e muito também por demandas que foram surgindo, vindas também aí do Rio de Janeiro, né? Uma coisa bem interessante, assim. Duas referências que eu acho que são muito importantes para a constituição desse projeto, desse livro, foram um convite que o professor Eduardo e a Cecília Impelizeri, da editora Bazar do Tempo, me fizeram, enfim, final de maio, não é, para escrever um texto lá para o blog da Bazar do Tempo, né, Pensar do Tempo, e pensando em filosofia e a pandemia e tal, e ali eu pensei, não, vou fazer um texto curto, e ele acabou se chamando A Pandemia e o Pandemônio. Tem um núcleozinho assim do que eu vou falar, tá ali. Pouco depois, ou mais ou menos na mesma época, assim, o Pedro Duarte, aí professor de vocês da casa, né? Não sei se ele está podendo assistir ou não, mas mando um abraço para ele. Ele propôs a organização de um dossiê na revista Que Nos Faz Pensar, uma revista que eu adoro, assim, onde já publiquei muita coisa, assim, muito importante para mim. E ele pensou essa coisa muito legal, assim, a filosofia e pandemia, né? E eu, a partir daí, então, construí um texto que é bastante a base disso que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, não é uma segunda, né, duas referências aí ligadas justamente à PUC do Rio,
várias outras referências eu poderia mencionar. Acho que essa ideia, né, de gestão da vida e produção da morte no Brasil, juntando, né, neoliberalismo, biopolítica e necropolítica, isso também, vamos dizer, tem que ver com outro projeto assim que veio aí do Rio de Janeiro, né, o pessoal da Federal Fluminense lá com o caderno de estética aplicada, Viso. Eu propus para eles no ano passado montar um dossiê sobre o filme Bacurau do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles. Por que eu estou falando disso, né? Porque justamente esse tema neoliberalismo, biopolítica e necropolítica, ele ficou claro para mim na sua relevância para pensar o Brasil vendo Bacurau no ano passado. Então, eu acabei fazendo uma apresentação na França, num evento lá na Universidade de Lille, ano passado, sobre o Bacurau, e passando já por essa temática do neoliberalismo, da biopolítica, da necropolítica. E aí achei que era importante a gente, né, dar vazão para pensar mais esse filme aqui no Brasil, e aí propus aos editores organizar um dossiê, eles aceitaram, esse dossiê deve estar para sair agora, né? Então, várias solicitações, né, eu fui amarrando pontas, né, de várias coisas que eu vinha fazendo, e foi por isso também que o livro pôde sair assim num tempo recorde, pelo menos para mim, né? O projeto mesmo do livro, ele ganhou totalmente corpo, putz, olha, foi no 17 de junho, vejam só. Logo depois de uma conversa no site do professor Marco Antônio Casanova e da UERJ, né, o Rio de Janeiro de novo, ele tem um blog super interessante, Razão Cega, Faca Amolada, ou Afiada, não lembro. Eu fiz ali, então, uma conversa que tinha com ele, né, sobre esse tema aí, gestão da vida, produção da morte, que já tinha, assim, já estava muito desenvolvido a partir do texto que eu enviei para a revista O Que Nos Faz Pensar, e aí ele, no final da conversa, ele propôs que eu desenvolvesse, né, aquele texto que foi para a revista, e foi o que acabou acontecendo, né? Já era um texto largo que eu enviei para a revista, que vocês vão ver quando sair, já tinha 30 e poucas páginas, e acabou virando um livrinho de 100, cento e poucas. Né? Eu fui juntando várias coisas, remodelando, reescrevendo, escrevendo muita coisa nova, tal. Mas então é isso, né? Foi um negócio que surgiu a partir dessa necessidade, né, de pensar uma situação completamente de emergência, né, uma urgência excepcional, e que eu estou chamando no livro de mau encontro, né, o mau encontro entre a pandemia do novo coronavírus e o pandemônio político do desgoverno Jair Bolsonaro. Né? Eu estou falando em desgoverno, o des entre parênteses, não como mero artifício retórico, mas o que eu acho que desde que o Bolsonaro assume o executivo, a gente tem o que a gente vê é a aparição de uma figura governamental híbrida, né? Por um lado, eu acho que existe ali um projeto de esvaziamento, de perversão do sentido da democracia. Por outro lado, esse projeto atabalhoado, ele vem junto com um desatino político que beira a incompreensibilidade, né? Que beira o impossível. É justamente essa ideia do pandemônio, né? O pandemônio é um termo que o John Milton cria para descrever a capital do inferno, né? E eu resolvi utilizar isso porque acho que esse encontro da pandemia com o pandemônio tornou o que já era muito ruim bastante pior. Né? A chegada da pandemia ao Brasil, ela vai instaurar entre nós uma situação que é completamente desesperadora e que vai transformar a vida cotidiana de milhões de brasileiros num filme de terror sem fim. Ninguém sabe como é que a gente sai dessa situação caótica, né, que é produzida pelo descontrole político, diante de uma crise sanitária também descontrolada, e isso é completamente apavorante. Bom, a bem dizer, ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã, nem mesmo se haverá dia de amanhã para milhões de brasileiros, seja para aqueles que não vão encontrar leitos de UTI nos hospitais, seja para aqueles que vão ter que se haver com a gigantesca crise econômica que sobreveio, que já está aí, que vai se avolumar. Então, a pandemia pôs às claras uma crise que já estava vigente na nossa democracia
e agravou essa crise com máxima intensidade. Essa combinação, esse mau encontro também revelou falácias e fragilidades do projeto de neoliberalismo desabrido que tentam emplacar por aqui, bem como também desvelou o enraizamento entre nós de um ethos autoritário que é descomprometido com a preservação de laços de solidariedade, de dependência mútua, de civilidade, e isso até o ponto em que as próprias autoridades vão se descomprometer completamente com a preservação da vida da população brasileira. Então, aqui na Terra Brasília, né, quando a pandemia chega, ele escancara crônicas deficiências no plano ético, político, econômico, cultural, social, sanitário, de modo que agora já não é mais nem possível a gente continuar vivendo por aqui sem tentar propor um acerto de contas, não é? Um exercício de pensamento que vise compreender, tanto quanto possível, essa estranha realidade que nos envolve. Eu tenho aqui, então, um pouco é a minha contribuição inicial para começar a pensar, diagnosticar o que é que está nos acontecendo agora como país e como povo. É também uma maneira de ajustar a minha formação intelectual, as pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, dos últimos anos, a essa exigência premente de pensar o Brasil. Né? O que eu queria propor, e é com isso que eu estou às voltas, né, é traçar uma relação entre a crise contemporânea da democracia brasileira e o modo como tem se dado entre nós a gestão da vida e a produção da morte da população, tendo como foco o contexto da pandemia do novo coronavírus. Pensar o presente, pensar esse mau encontro. Eu vou partir da ideia de que cabe à filosofia pensar o presente, e isso, para mim, isso não tem como ser de outro modo, significa agora pensar e avaliar os impactos diversos que a pandemia tem provocado na democracia e na organização social brasileira, afetando a vida da população de um sem número de maneiras. Eu queria propor e examinar duas hipóteses interrelacionadas. A hipótese de que a chegada da pandemia ao país terá explicitado a natureza de um complexo dispositivo político, no qual se congregam, desde há muito entre nós, diferentes tecnologias de governo da população brasileira, e que eu pretendo analisar a partir das noções Foucaultianas de biopolítica e de neoliberalismo, mas também pela noção de necropolítica formulada pelo Achille Mbembe. Em segundo lugar, eu também queria examinar a hipótese de que o advento da pandemia, ao encontrar-se com o pandemônio do desgoverno Jair Bolsonaro, terá provocado um deslocamento no interior daquele dispositivo de governamento da população, de sorte que o vetor da necropolítica assume precedência e primazia. Bom, biopolítica, necropolítica e neoliberalismo são noções bastante difundidas, bastante conhecidas, com muita circulação, mesmo para além do público acadêmico especializado, e elas assumiram grande centralidade na discussão política mundial e brasileira durante a pandemia. Então, eu também vou me permitir não me alongar em análises muito técnicas sobre esses conceitos. No livro também não faço isso, me alongo um pouco mais, mas a ideia não é fazer uma discussão técnica desses conceitos, mas é muito mais poder me valer desses conceitos e mostrar qual é a pertinência que eles têm, como é que, enfim, a gente pode pensar aí um neoliberalismo, uma necropolítica e uma biopolítica à brasileira. Bom, de acordo com o Foucault, biopolítica e neoliberalismo eles dizem respeito a duas tecnologias distintas de governamento destinadas a produzir a intensificação da vida da população por meio de mecanismos estatais ou não estatais. Bom, a despeito delas serem independentes, essas tecnologias também podem se mostrar articuladas entre si. E eu acho que é isso exatamente o que ocorre em nosso país. Ao mesmo tempo em que elas visam melhorar e intensificar as condições de vida da população, essas duas tecnologias também podem produzir exclusão e morte. Isso pode se dar tanto por causa da debilitação das infraestruturas sociais e econômicas de proteção da vida da população precarizada, isso é o caso do neoliberalismo, quanto também, por outro lado, pela promoção de políticas públicas e demais ações governamentais de caráter discriminatório
orientadas pela consideração de que a vida de uma parcela da população se encontra ameaçada pela existência de outras parcelas da população, as quais devem ser vigiadas, controladas e, no limite, mesmo aniquiladas, se isso for necessário, e esse é o caso justamente da variante da biopolítica. Como se deixa perceber, a despeito de serem distintos, biopolítica e neoliberalismo são tecnologias fronteiriças de governamento da vida da população. Do mesmo modo, também não é de se surpreender quando a gente constata a íntima proximidade existente entre neoliberalismo, biopolítica e necropolítica, uma vez que a produção dos efeitos letais sobre a vida de parte da população é subjacente a essas três tecnologias distintas de governamento. No entanto, isso acho que é bem importante, cabe observar que quando se trata de necropolítica, as prioridades se invertem, já que não se trata mais de produzir e incentivar quaisquer formas de vida, mesmo que ao custo da morte de outras formas de vida, mas sim se trata de produzir a morte de milhares como condição primeira e necessária de manutenção e incremento da vida de uns poucos. Bom, me parece que foi justamente isso que aconteceu durante o mau encontro entre a pandemia viral e o pandemônio bolsonarista. Nesse momento preciso, operou-se um deslocamento no dispositivo de poder em que se encontravam entrelaçados biopolítica, neoliberalismo e necropolítica, e essa última acabou por assumir posição de primazia. Com o advento da pandemia, portanto, as práticas brasileiras de gestão da vida e de produção da morte, elas vão começar a ultrapassar o limiar dos critérios que sempre operaram entre nós a distinção hierárquica entre as vidas que merecem proteção e as vidas destinadas ao esquecimento, à vigilância, à exposição à morte e mesmo à própria morte violenta. Então, foi assim que a gente chegou à marca dos mais de 70 mil mortos pela pandemia no início de julho de 2020, e as projeções matemáticas prevêem números ainda mais estarrecedores até o final de agosto. Por certo, o advento da pandemia não fez com que as tecnologias biopolíticas e neoliberais subitamente desaparecessem ou perdessem vigência. Pelo contrário, sob a pandemia, os efeitos perversos, os perversos efeitos colaterais de exclusão social e de exposição ao risco da morte, que são próprios das tecnologias biopolíticas e neoliberais de governamento da vida da população. Então, esses efeitos colaterais vão se ver ainda mais intensificados e agravados a partir do momento em que foram recobertos e ressignificados pelo vetor necropolítico, do qual a gente só pode esperar a produção da morte e destruição. Nesse sentido, a pandemia vai ter revelado de que maneira a necropolítica veio a constituir a marca registrada do pandemônio político, que é o desgoverno Bolsonaro. Em outros termos, esse mau encontro abriu as portas para uma generalização sem precedentes dos efeitos de morte, até o ponto em que agora todos nós nos encontramos, pelo menos potencialmente, expostos ao risco de morrer asfixiados à espera de atendimento. Claro, isso não significa negar que a população brasileira sujeita a processos históricos de precarização seja exatamente aquela que mais tem sofrido, e de maneira mais intensa e imediata, com os efeitos mortíferos do novo vírus e do pandemônio político, econômico e sanitário que acompanham o desenrolar aqui o caminho do vírus de morte aqui no Brasil. Quando a gente observa as ações, os discursos e omissões do governo Bolsonaro diante da pandemia, a gente percebe que eles se orientam pelo lema macabro, que eu chamei de necropolítica brasileira, que poderia ser assim formulado: fazer morrer, deixar morrer. Essa mutação, recobrimento do eixo da produção da vida pelo eixo da produção da morte, eu acho que ela se deixa perceber na infame manifestação do presidente diante da escalada exponencial do número de mortos por causa do vírus. É a famosa frase: e daí, quer que eu faça o quê? Fim da citação. Isso, portanto, o que é que se trata de pensar? O que é que significa esse explícito descaso das autoridades políticas, sanitárias, econômicas aqui no Brasil diante da vida e da morte dos brasileiros? O que é que significa o fato de que aquela declaração, e daí, dentre tantas outras mais,
possa ter sido feita sem maiores consequências e que milhares de mortes possam continuar a se multiplicar diante da indiferença que é quase ostensiva dos poderes nacionais. O que quer dizer tudo isso? Então, para poder pensar um pouco essa coisa que causa estupor, eu queria recorrer tão rapidamente a essas noções de biopolítica, neoliberalismo e necropolítica, para, enfim, indicar como é que tudo isso se entrelaçou, como é que, enfim, com a chegada da pandemia, que a necropolítica começou a pautar biopolítica e neoliberalismo e quais foram as consequências disso a partir daquele lema que eu mencionei, fazer morrer, deixar morrer. Então, muito rapidamente, eu falo agora sobre biopolítica e neoliberalismo, sem nenhuma pretensão a ser exaustivo. Bom, todo mundo lembra, não é, que Foucault torna pública a noção de biopolítica quando ele a introduz no capítulo final do primeiro volume da História da Sexualidade, a vontade de saber. Com essa obra, não é, publicada em 76, e sobretudo com esse noção aí de biopolítico, Foucault ele quer designar a forma geral de uma lenta mutação no modo de exercício do poder estatal, e é uma lenta mutação que somente vai se consolidar na passagem do século XVIII para o XIX. Foucault está pensando, ele tem em mente, não é, a mutação do antigo poder soberano como poder de Gládio, que detém o direito de fazer morrer ou deixar viver, da forma que Foucault cria, para o paradigma do biopoder enquanto multiplicidades de relações de poder, cuja especificidade tem que ver com o governo e a administração da vida das populações, segundo o lema, eu cito, fazer viver ou devolver a morte. Bom, se a gente segue as pistas que o Foucault deixa nos cursos que ele lecionou no Collège de France entre os anos 76 e 79, a gente vai ver que o Foucault ele aborda diferentes figuras da governamentalização da vida da população. Essa governamentalização ela pode se dar por meio de políticas estatais voltadas para o alcance de objetivos mais ou menos abrangentes quanto ao controle e majoração da vida da população. Aí vão se incluir, então, políticas públicas, frequentemente de corte higienista e eugênico, até os anos 20, 30, 40 do século XX, e, claro, o nazismo vai ser a expressão mais paroxística, evidente, da biopolítica, mas evidentemente que Foucault não está pensando apenas no nazismo. Bom, o processo de governamentalização da vida da população também se deu por meio da constituição de dispositivos de seguridade que visavam induzir os comportamentos da população, mas respeitando, né, Foucault diz, os sujeitos de direito e a liberdade de iniciativa dos indivíduos. Fim da citação. Tendo em vista regulamentar o movimento livre e adequado à circulação das coisas, das pessoas e das riquezas, e esse foi justamente o caso que ele analisou do liberalismo clássico. São figuras da biopolítica. Finalmente, Foucault também vai discutir mecanismos de governamento da vida da população que vão ser operados por meio de dispositivos descentrados, quer dizer, não são estatais, como o mercado de competição neoliberal. Então, aí Foucault vai entender, né, o neoliberalismo como uma instância privilegiada de produção de verdades, cujos efeitos normativos vão orientar os processos complexos de subjetivação a partir de critérios como empreendedorismo, flexibilidade, criatividade, conectividade. Bom, para os propósitos do que eu queria apresentar aqui para vocês, o que eu acho que é importante observar é que o Foucault ele não deixa de argumentar que essas diferentes formas de governamento da vida da população, no intuito de protegê-la e incentivá-la, vão trazer consigo efeitos de violência, de discriminação, de morte de algumas parcelas da população. Exatamente aquelas que são percebidas como perigosas, como nocivas, como prejudiciais à saúde de outras parcelas da população. Bom, o Foucault ele vai mostrar, não é, que a proteção e a majoração das forças vitais de uma dada população está associada à instauração de um crivo capaz de discriminar, cito uma vez mais, o que deve viver e o que deve morrer. Fim da citação. Como vocês sabem, o Foucault denomina esse crivo de racismo de Estado, né, e trata-se aí de um critério biopolítico de distinção entre as formas de vida que devem prevalecer e as formas de vida que devem ser
assimiladas, controladas, eliminadas do interior da comunidade, caso isso apareça ser necessário. Entre nós, brasileiros, desde alguns anos, a lógica biopolítica do racismo de Estado, que faz aquela clivagem hierárquica entre diferentes formas de vida, entre o que deve se viver e o que deve morrer, essa lógica biopolítica do racismo de Estado, ela vem se manifestando, me parece, por meio da multiplicação de discursos e atos de ódio, preconceito e violência contra populações sujeitas a longos processos históricos de vulneração. Pior ainda, essa lógica da partilha biopolítica entre as vidas que merecem proteção e incentivo e as vidas que devem ser sujeitas a processos de vigilância, controle e, eventualmente, de exposição à morte, viu-se ainda mais agravada porque foi associada à proposição massiva de políticas neoliberais para a gestão dessa mesma população, a gestão da vida dessa população. Uma coisa vem junto com a outra aqui no Brasil. É um acirramento dos discursos de ódio contra determinadas parcelas da população e a prescrição de políticas que eu estou chamando de neoliberalismo desabrido, né? E que isso vai ter efeitos assim bastante complexos. Bom, falemos um pouquinho rapidamente agora sobre a figura do neoliberalismo, o modo como Foucault a entende. Como vocês sabem, né, o Foucault vai pensar o neoliberalismo como uma racionalidade governamental que se traduz num conjunto de técnicas, de ações, de discursos, cuja normatividade é capaz de se expandir e de estruturar diversos aspectos da vida social, para muito além do econômico, né, de maneira a formatar a conduta dos governados por meio de sutis processos de subjetivação. Um aspecto que vai definir o neoliberalismo prevalecente no mundo, que é aquele concebido pela Escola de Chicago, é a generalização do princípio da racionalidade competitiva do mercado para todos os domínios da vida social, e é por isso que tal governamentalidade neoliberal vai se constituir, como dizem Dardot e Laval, como a nova razão do mundo. Essa figura específica da governamentalidade neoliberal, ela se exerce sobre sujeitos que aderem voluntariamente a estratégias de poder, embora tal adesão comporte mecanismos de coerção relativa, impostos por sua própria hegemonia mundial, no sentido de que a não adesão vai impor consequências desastrosas sobre a vida dos sujeitos. Então, a esse respeito, a Wendy Brown vai observar que a racionalidade neoliberal de mercado ela somente exerce os seus efeitos de governamento global da conduta de populações, eu cito, por meio da explícita imposição de uma forma particular de racionalidade de mercado, fim da citação, e essa forma particular da racionalidade de mercado é que vai ocupando, fagocitando, enfim, todas as dimensões da vida social. Claro, tudo isso vai indicar que o neoliberalismo também produz efeitos colaterais violentos e excludentes, embora o seu propósito primeiro não seja a produção da morte violenta de passados à população. Esses efeitos violentos, eles vão incidir especialmente sobre aquelas parcelas da população que ou bem não podem ou bem não querem se adaptar aos padrões neoliberais de competição, produtividade, avaliação, criatividade, interconectividade e assim por diante. Então, em consonância com as estratégias estatais de caráter biopolítico, também as estratégias neoliberais de condução de condutas da população somente visam o incentivo da vida daquelas parcelas da população que se espelham no que eu estou chamando aqui de ideal normativo do homem de bem. Claro, eu estou pensando aqui, né, esse ideal normativo do homem de bem como, vamos dizer, o espelho no qual o bolsonarismo se reconhece. Eu acho que essa figura do homem de bem, ela efetivamente ganhou contornos de conceito para nós. Eu acho que a gente precisa, ela não é simplesmente uma expressão política encarnada no conservadorismo brasileiro. Eu acho que ela tem efetivamente, a gente tem que explorar o que está embutido nela, né? Bom, eu acho que entre nós, aqui no Brasil,
esse ideal fantasmático do homem de bem, ele reúne em si uma amálgama de diversas qualidades distintas e complementares. O homem de bem, ele é uma noção genérica, né? E, portanto, ele não se restringe apenas ao gênero masculino, englobando todo sujeito que se considere branco, que afirme sua heterossexualidade de caráter tóxico, que se afirme portador de capital humano, que comungue de vagos preceitos cristãos. O que importa, sobretudo, né, é a discriminação a religiões de matriz africana, que comungue e valorize, enfim, que difunda, né, valores tradicionais quanto ao que é uma família, quanto ao que significa a própria noção de liberdade. Nesse contexto, né, aqui no Brasil, sobretudo, as parcelas da população que não querem ou não podem encarnar esse ideal do homem de bem, por diversos motivos distintos ou complementares, elas vão se ver destinadas à suspeita, ao esquecimento, ao abandono, eventualmente à própria morte, dependendo da sua posição interseccional no complexo jogo social brasileiro. Eu acho que desde pelo menos os anos 2013, 2014, nós temos assistido no Brasil a um acirramento da divisão de caráter biopolítico e imunitário entre os homens de bem, entre aqueles que se reconhecem nesse ideal normativo fantasmático, e todos os demais, que vão ser imediatamente considerados como os suspeitos, os perigosos, os supérfluos, os elimináveis, né? E para fins de simplificação, eles são, no Brasil atual, eles caem sob essa alcunha bem pouco criativa, muito elástica, são os comunistas. Né? Os comunistas são os baderneiros, os que não trabalham, não enriquecem, os que não se assumem empreendedores, os que não afirmam cotidianamente sua heterossexualidade virilizada, são os que não professam vagos ideais cristãos, até abranger, inclusive, as oposições políticas, vejam só. Até a oposição política, né? Aquilo que deveria, aquilo aonde talvez eventualmente a terminologia do comunismo fizesse sentido, eles são, vamos dizer, estão ali no fim da fila. Né? No fundo, o comunista é quem quer que discorde do ideal bolsonarista. Bom, não por acaso, né, desde 2015, já no contexto de uma crise política que vai culminar aí no impeachment, vai se ativar entre nós um mecanismo de unificação nacional fundado na proliferação de discursos de ódio e de discriminação contra mulheres, indígenas, negros e negras, populações quilombolas tradicionais, população LGBTI. A campanha do Bolsonaro, a presidência, vai acirrar ainda mais essa lógica da biopolítica brasileira, operada a partir da produção da unidade pela exclusão, unidade nacional pela exclusão, segundo a regra da oposição imunitária, que vai se estabelecer e vai estabelecer a partilha entre nós, os homens de bem, eles, os comunistas. A consequência é que a categoria dos assim chamados indesejáveis vai recair ainda mais fortemente sobre aquelas parcelas da população que já vinham cotidianamente sendo atingidas por aquilo que a Butler chama, não é, de uma situação politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da deterioração das redes de apoio sociais e econômicas mais do que outras e ficam assim diferencialmente expostas ao dano, à violência e à morte. Fim da citação da Butler. Bom, finalmente, como era de se esperar, uma vez eleito, o governo Bolsonaro apostou enfaticamente em ampliar e aprofundar mecanismos biopolíticos de controle e extermínio de populações consideradas supérfluas ou indesejáveis, seja amparando-se na violência policial e parapolicial, as milícias, seja pela promoção de discursos e ações políticas assentadas em valores patriarcais, heteronormativos, racistas. Pavimentou-se assim o caminho para uma gradativa destruição das políticas de igualdade social, racial, de gênero, contra a discriminação quanto à orientação sexual e religiosa, bem como destruição, enfim, das políticas de proteção do meio ambiente e das populações indígenas e tradicionais. Quer dizer, não tem nada de surpreendente, de fato, né? Existe um processo aí de destruição de valores políticos democráticos, de políticas públicas implementadas. O Bolsonaro, o bolsonarismo, a gente não sabe exatamente o que ele quer, mas a gente sabe exatamente o que ele não quer.
E ele não quer, enfim, políticas públicas para populações vulneradas, que ele vai chamar de coitadismo. Bom, não é à toa que a crise contemporânea da democracia brasileira vai se dar num ambiente de pânico moral, né, voltado para a discriminação, para a violência contra aquelas parcelas da população que não se enquadram no ideal normativo do homem de bem. Bom, como se tudo isso não fosse suficientemente ruim, a chegada da pandemia torna tudo ainda muito pior. Porque, enfim, desde o início da pandemia foi se tornando cada dia mais evidente que o maior problema do governo Bolsonaro ia além da proposição de políticas neoliberais ou políticas públicas de caráter discriminatório. Por outro lado, o mais grave diz respeito ao fato de que, com o avanço da pandemia no Brasil, aquelas estratégias biopolíticas imunitárias associadas ao neoliberalismo mais radical e desenfreado, cujos efeitos de violência e exclusão já vinham se acentuando, bom, tudo isso foi recoberto e subordinado a um conjunto de ações e omissões estatais, cujo resultado é a expansão da matabilidade para toda a população brasileira, pelo menos potencialmente. Se tal genocídio se manifesta com ainda mais intensidade dentre as populações já historicamente vulneradas e precarizadas no país, o descontrole geral em relação à situação sanitária no Brasil põe em risco potencialmente todas as vidas, independentemente de quaisquer critérios ou crivos de hierarquização valorativa. Isso é o que eu estou chamando de caráter necropolítico do governo Bolsonaro, ou pandemônio político do governo Bolsonaro. Bom, a noção de necropolítica, ela foi formulada pela Shirley Mbembe, e ela não, eu acho que ela não tem um caráter assim sistemático, não é uma teoria propriamente dita, não é uma noção que o próprio Mbembe desenvolva com muita extensão. Mas é uma noção bastante rica, não é? E para construí-la, o Mbembe recorre a diferentes referências teóricas, não é? E aí se incluem noções Foucaultianas de biopolítica de poder soberano, a noção do Agamben sobre estado de exceção, a noção do Carl Schmitt sobre o estado de sítio, e também, acho isso muito bacana, as análises que a Hannah Arendt vai propor sobre o imperialismo e sobre o terror totalitário posto em prática nos campos de concentração e de extermínio do nazismo. Ele reúne todas essas referências da filosofia contemporânea e vai construir a sua noção de necropolítica. É à luz desse variado pano de fundo teórico, não é, que o Mbembe vai propor a interrogação que orienta o seu ensaio sobre a necropolítica. Eu cito: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano? Fim da citação, quando esses elementos são inscritos na ordem do poder. Mais precisamente, trata-se de questionar aquelas formas de exercício da soberania, né, o exercício tóxico da soberania, em que se demanda, eu cito, a instrumentalização generalizada da população humana e a destruição material de corpos humanos e populações. Fim da citação. Bom, um dos principais méritos do Mbembe foi de ter formulado a noção de necropolítica, tendo como parâmetro de referência a escravidão negra e os processos de colonização baseados na plantation, sem deixar de considerar também a dolorosa memória e os efeitos persistentes desses traços coloniais no período do pós-colonização. Desse modo, então, as análises que ele nos apresenta, elas não dizem respeito apenas ao passado colonial, mas iluminam também o nosso presente, particularmente nos contextos pós-coloniais, neocoloniais, nas franjas do capitalismo, nas periferias dos grandes centros urbanos. Um outro aspecto que vale a pena mencionar é o fato de que a implementação da necropolítica requer a constituição de máquinas estatais ou paraestatais preparadas para sustentar uma guerra contínua, mesmo que não declarada, contra inimigos internos e externos à comunidade, sejam eles quem forem. Eu cito bem: milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança privada e exército de Estado proclamam todos o direito de exercer violência ou matar. Fim da citação. Então, isso significa, não é, que sob o regime necropolítico, a vida é vivida em meio à dor, ao sofrimento,
aos excessos, aos abusos do poder. Bom, à luz das considerações anteriores, a gente observa que quando a gente fala sobre necropolítica, o acento já se deslocou, que a gente não se trata mais de gestão da vida, mas de um deslocamento para o plano da produção calculada da morte. Desse modo, vai ser preciso concordar, me parece, com Mbembe, quando ele diz, eu cito, que a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas da submissão da vida ao poder da morte. Fim da citação. Segundo Mbembe, as noções de necropolítica e de necropoder, elas se destinam justamente, cito uma vez mais, a dar conta das várias maneiras pelas quais, no nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos. Fim da citação. Em outros termos, já não se trata mais de considerar os potenciais efeitos violentos ou letais, os efeitos colaterais de mortalidade implicados na majoração das forças vitais de uma parcela da população, mas sim se trata de pensar com a necropolítica que a própria garantia das condições e padrões de vida de uma parcela ínfima da população, isso exige, requer, demanda, impõe e depende do sofrimento e da morte de gigantescas parcelas da população. Então, sob o regime necropolítico, essas mortes, por isso mesmo, não merecem sequer luto e consideração. Elas são estatísticas e nada mais. São mortes desprovidas de significação simbólica. Em outras palavras, a necropolítica não pode ser pensada como um mecanismo de gestão da vida, pois ela somente se exerce por meio da produção da violência e da morte, e isso a tal ponto que a morte e o sofrimento tornam-se indissociáveis dos benefícios que possam ser aferidos à vida de minúsculas parcelas da população. Eu acho que a noção de necropolítica do Mbembe mostra-se mais do que adequada para a gente pensar o Brasil contemporâneo, seja no período pré-pandemia, mas sobretudo durante a pandemia. Por certo, biopolítica, neoliberalismo, necropolítica já se encontravam bem articulados nessa ex-colônia profundamente marcada pelo racismo como componente estrutural da sua Constituição. Ocorre, entretanto, que a pandemia parece que provocou entre nós um sutil deslocamento de ênfases, de modo que, a partir de agora, o vetor necropolítico da produção da morte por ações e omissões governamentais passa a recobrir e a subordinar os vetores biopolíticos e neoliberais, que, evidentemente, não perderam qualquer vigência no cenário político nacional, mas até mesmo se intensificaram, agora sob uma lógica tão agressiva que a própria clivagem entre as vidas valorizadas e as vidas desvalorizadas deu lugar à menos-valia da vida enquanto tal. Por certo, quando eu estou expandindo aqui a noção de necropolítica, a fim de ampliá-la à totalidade, pelo menos potencialmente, da população brasileira, é claro que eu não estou pretendendo apagar ou dissimular o genocídio das populações negras, indígenas e tradicionais que está em curso no nosso país. Pelo contrário, sob a égide da necropolítica, ou do pandemônio Bolsonaro, a biopolítica e o neoliberalismo brasileira passam a agravar ainda mais as condições de vida da população precarizada, sem deixar de afetar também gravemente as instituições democráticas. Como eu disse anteriormente, eu acho que a insígnia da necropolítica brasileira é o fazer morrer e o deixar morrer. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Fazer morrer, não aqui certamente apenas ou prioritariamente, segundo o modelo da constituição de uma máquina estatal ou paraestatal de guerra, visando multiplicar as mortes por ação deliberada. Isso também ocorre, aliás, não é por acaso que o STF proibiu intervenções policiais nas comunidades durante o período da pandemia. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é um outro aspecto, não é? Trata-se, sobretudo, de fazer morrer por meio de ações e omissões governamentais que acabam levando à produção da morte em massa em decorrência de um misto de incompetência e de descaso para com a vida em geral.
Desde o princípio da pandemia, o presidente foi explícito ao afirmar e reafirmar que as atividades econômicas não poderiam ser interrompidas, pois os pobres precisavam sair às ruas para trabalhar, ganhar seu sustento, já que o Estado pouco ou quase nada faria por eles. Fazer morrer. O presidente determina que não haja isolamento social, que não haja interrupção da atividade econômica, prescreve remédio milagroso. No final das contas, responsabiliza os mais pobres pela sua própria sobrevivência, entregando-os à máxima exposição à contaminação e morte pelo vírus. É nesse sentido, me parece, que a estratégia neoliberal de responsabilização do indivíduo por sua própria sorte e destino vai se ver agora submetida à lógica necropolítica da exposição à morte. E para mostrar, enfim, que esse registro necropolítico, sob o registro necropolítico, as clivagens de caráter biopolítico e imunitário não foram desativadas, antes, pelo contrário, recordemos essa incrível manifestação verbal em que o presidente insiste que é preciso, eu cito, enfrentar o vírus como homem, pô, não como moleque. Fim da citação. O que é que nós temos aqui? Nós temos claramente a contraposição entre o ideário do homem de bem, enfrentar o vírus como homem, e, por outro lado, a encarnação do racismo brasileiro na sua versão ao moleque, ao descendente de escravos e ex-escravos, negro ou pardo, sem ocupação formal, vive pelas ruas, perambulando e apavorando o homem de bem. Também se trata aqui de deixar morrer, de abandonar, de deixar ao acaso e à sorte, pois a ajuda econômica arrancada ao governo ou demora muito a chegar, ou sequer chega, muitas vezes, a quem mais precisa. Uma vez mais, a necropolítica vai sobredeterminar o neoliberalismo e a política brasileira. Isso vai ficar muito translúcido numa afirmação do ministro da Economia, do Paulo Guedes, eu cito, do dia 19 de maio, se falarmos que vai ter mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, aí ninguém trabalha, ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de 8 anos, porque a vida está boa, está tudo tranquilo. Fim da citação. Entre os abandonados pelo governo, incluem-se também os pequenos e os microempresários, que jamais conseguiram linhas de crédito, enquanto o mercado financeiro, bancos e corretoras, recebeu aportes de 1,2 trilhão de reais do governo. Bom, como não há nada a esconder, o mesmo ministro da Economia também vai afirmar, afirmou naquela reunião do 22/4, sem qualquer ambiguidade, eu cito, que o governo vai ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar as grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando as empresas pequenininhas. Fim da citação. Na mesma linha do deixar morrer, observe-se também a situação de penúria dos hospitais e dos trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao vírus. Parênteses, nenhum país do mundo morreu tanto médico, enfermeiro, maqueiro como aqui no Brasil. Quem é que mais sofre? Enfim, os trabalhadores que estão ali na linha de frente do combate ao vírus, que vão sofrer com problemas de gestão administrativa, com falta de insumos, falta de leitos, falta de aparelhagem, corrupção, etc., até o ponto em que esses que estão à frente ali do combate acabam tendo que escolher entre quem pode viver e quem deve morrer. Bom, assim, em meio à pandemia, explicitou-se a generalização da superfluidade e da matabilidade da população brasileira enquanto tal. Mas talvez, enfim, nada disso seja assim tão surpreendente se a gente se lembrar que o atual presidente, quando ainda deputado, nos anos de 1999, fez o elogio público de técnicas de tortura, declarando-se também favorável à sua prática e afirmando que, se um dia fosse eleito, daria um golpe e dissolveria o Congresso. Um presidente cujo herói é um torturador, que age e pensa segundo o critério da morte, da tortura daqueles que não vivem a sua imagem e semelhança, não poderia, senão, torturar as instituições democráticas e desprezar toda e qualquer vida que não a sua própria, de seus familiares, os filhos em primeiro lugar, acima de tudo. Não seria esse justamente o sentido mais profundo do "e daí" presidencial? E se esse mesmo presidente afirma reiteradamente que é um defensor da democracia e da liberdade, cabe então perguntar: que democracia é essa? Liberdade para quem? Se for possível falar em termos de um projeto político do desgoverno Bolsonaro,
Então, me parece que ele diz respeito ao esvaziamento e perversão do liame crucial entre democracia e lutas coletivas populares pela conquista e defesa de direitos de cidadania, tendo em vista instaurar entre nós o que eu chamei de uma democracia sem demos. Segundo essa perspectiva profundamente antidemocrática, seria preciso romper com a ideia de que a democracia se renova e se fortalece justamente no decurso das demandas coletivas que visam redefinir os limites institucionais e jurídicos da noção mesma de cidadania, tendo em vista englobar novos cidadãos e cidadãs. Então, me parece assim que se a gente conseguir discernir algum projeto político, trata-se dessa dissolução da relação entre democracia e demos, entendendo o demos justamente como esse agenciamento político das categorias, daquelas parcelas, enfim, da população que reivindicam a expansão dos limites da cidadania, da inclusão social, enfim, da própria noção de democracia. Se é certo, né, que no mundo todo as pressões econômicas levaram ao aumento mais do que considerável do número de mortes, como compreender o tamanho descaso das autoridades políticas, econômicas e sanitárias brasileiras diante da explosão diária dos casos de contaminação e morte? Tudo se passa como se não houvesse o que fazer, como se não houvesse alternativas políticas, sanitárias, econômicas. Eis o sentido, me parece, do descaso planejado muito significativo quanto ao modo como se valoram a vida e a morte no Brasil. Se as ações, omissões, discursos, como os acima mencionados, se eles podem ser pronunciados pela máxima autoridade política do país sem maiores consequências, cabe refletir com a máxima urgência sobre esse problema. Eu acho que nós estamos diante de um processo necropolítico de transformação do Brasil num gigantesco laboratório a céu aberto, no qual se testa a produção e a banalização constantes da morte, sem que nem mesmo reste espaço para o luto por essas perdas que vão se acumulando e que, assombrosamente, não parecem chocar as autoridades políticas e econômicas do país. Concluir, realmente, a chegada da pandemia ao Brasil, eu penso que ela acelerou diversos processos sociais, econômicos, culturais, políticos, que já estavam em curso entre nós e agravaram e deterioraram ainda mais as condições de vida da população e das próprias instituições democráticas. Ao mesmo tempo, essa inépcia planejada do desgoverno Bolsonaro também parece ter feito com que aquelas mesmas instituições democráticas finalmente começassem a despertar do seu sono letárgico, começassem a agir sob o risco iminente de serem definitivamente descaracterizadas enquanto tais. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A pandemia encontrou-se no Brasil com um pandemônio político e o desenlace dessa trágica convergência ainda é incerto e imprevisível. Eu fico com apenas uma única certeza. Ou a democracia brasileira se renova e se fortalece, ou seja, reata o vínculo entre democracia e demos, ou Bolsonaro e o bolsonarismo deformarão a nossa democracia até o ponto em que nem sequer vai ser preciso eliminá-la. Eu termino então por aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor André, pela essa fala tão preocupada com a situação do Brasil, né? E agora eu passo a palavra para o Felipe, que vai organizar as perguntas do pessoal que se inscreveu, de quem quiser perguntar. Então, Felipe, pode falar. Boa noite, obrigado, professor André, mais uma vez. A gente tem como primeiro inscrito o Mauro Braga. Se ele quiser falar, ele disse que está inscrito, ele pode ligar o microfone e dirigir a sua pergunta ao professor André. Professor André, boa noite. Parabéns pela palestra, muito obrigado pela reflexão. Acho a reflexão importantíssima nesse momento que estamos vivendo, né? Acredito que o senhor falou de necropolítica, de biopolítica, né, das características do governo Bolsonaro, que é
nos traz uma situação tão singular, né, que estamos vivendo, e parece que os autores que nós estudamos, todos eles ferramentas fundamentais, parecem não dar conta dessa singularidade do caso brasileiro. Então, acho que a sua contribuição, como é, por exemplo, a contribuição da professora Esther Solano, na sua pesquisa sobre as classes C e D, de bolsonaristas, as pessoas eleitoras do Bolsonaro, trazem um pouco para a nossa reflexão a realidade brasileira que, por mais que possamos conhecer autores como Foucault, Hannah Arendt, ou mesmo agora Judith Butler, Wayne Brown, né, não nos dão ferramentas suficientes para que possamos compreender a nossa realidade particular. O que eu queria trazer para questionamento, como pergunta, é sobre como a gente está tratando isso enquanto sociedade, né, diante desse processo de desinformação da máquina bolsonarista, né? Chegamos até a comentar na sala da palestra em relação ao uso de robôs e outras ferramentas de manipulação da informação, né? Como a gente fica nessa situação de desinformação e como a gente chega a uma situação onde os números mostram, né? Os números atuais, por exemplo, divulgados há pouco mais de 20 minutos, são 72.921 mortes e mais de 1.800.000 casos, né? Se a gente fizesse um raciocínio matemático simples, né, considerando que o Brasil está inserido na realidade da América do Sul e que o Brasil tem 73% dos casos de toda a América do Sul, tendo praticamente a mesma população que o restante todo da América do Sul, né, a gente chegaria à conclusão que pelo menos 50.000 mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido uma outra encaminhamento de uma política que não passasse por tudo que o senhor falou na palestra, né? 50.000 mortes, eu lembrando de uma pesquisa que eu fiz há muito tempo, quando estudava o Estado burocrático autoritário brasileiro, final dos anos 80, 50.000 mortes significam mais do que os 40.000 mortes que os regimes militares sul-americanos praticaram durante o período dos anos 60 aos anos 90. Então, um período de 30 anos, os governos autoritários sul-americanos mataram cerca de 40.000 pessoas. E nós, em poucos meses, já temos 50.000 mortes que poderiam ser, no Brasil, evitáveis se tivéssemos um comportamento mais responsável, para dizer o mínimo, do regime brasileiro, do governo brasileiro. Então, eu gostaria de ouvir do senhor como que a gente pode desmontar, se é que é possível refletir, essa máquina de informação, ou de desinformação, melhor dizendo, que leva a sociedade brasileira a uma certa anomia, que levam os inocentes do Leblon para os bares do Leblon, ou fazem com que a matéria que seja mais discutida nos telejornais desse fim de semana seja a picada de uma cobra exótica num rapaz em Brasília, enquanto estão tendo essa catástrofe sanitária que já causou tantas mortes. Como é que podemos, então, tratar essa questão da desinformação e dessa falência discursiva, professor? Muito obrigado. Desculpe alongar. Eu acho que, assim, a gente tem que ter no horizonte a sua pergunta, né? Embora acho que ela não tenha uma resposta, a gente pode dar várias respostas. Eu acho que a gente tem efetivamente de colocar essa pergunta e tentar multiplicar as respostas possíveis. Ela não tem uma única resposta, não é? Eu acho que o problema é muito grave no Brasil, o abismo, não é, da desigualdade social produzindo, enfim, formas massivas de ignorância, mais a manipulação, não é, da informação, porque quando a gente fala em fake news, raras vezes a gente
para pensar que fake news não é simplesmente uma distorção da realidade, mas é a produção de uma realidade paralela, onde verdade e mentira já não tem mais sentido algum, e mais ainda uma produção industrializada, financiada, financeirizada, a partir da qual se ganha dinheiro. Então, assim, é uma estrutura muito complexa de produção da desinformação. Mas, enfim, o fato de que nós temos na presidência da República, e não só na presidência da República, mas, enfim, postos chaves, alguns governadores, senadores, deputados, etc., figuras comprometidas com a produção da confusão, com o embaralhamento das distinções, com a multiplicação das fake news, e mais, assim, a gente vai multiplicando, não é? Eu acho que isso que eu quero dizer, a gente precisa preservar o escândalo diante do que a gente está vivendo e fazer desse escândalo um patos filosófico. A gente precisa pensar filosoficamente a partir desse escândalo. É um pouco essa a minha intenção ali. Eu acho que isso outros vêm fazendo isso também, seja pelo lado da filosofia, seja pela ciência política. Mas o meu treino, não é, pela filosofia, eu só posso lidar com as categorias filosóficas, né? Então, vamos dizer, manter acesa a chama do escândalo, porque a nossa tendência é gradativamente a da naturalização do absurdo. E eu acho que, de certo modo, o governo conta com essa ideia de uma naturalização do absurdo. Porque, se a gente vai analisar os dados brasileiros, não é? O Brasil é um dos países que mais mata no mundo. Mata quem? Mulheres, negros, população LGBT e assim sucessivamente. Quer dizer, então, as taxas de mortalidade no Brasil são muito maiores do que as taxas de mortalidade de países em guerra há 10 anos. A gente tende, então, isso eu acho que é uma herança da nossa tradição colonial de longa data. Eu acho que o Mbembe nos ajuda a pensar isso, né? A nossa relativa indiferença diante das mortes. Eu me lembro de ter visto um vídeo, depois eu não consegui recuperar para o livro. No livro, eu assim, encharquei o livro, né, um pouco desse aspecto cinzento, né, de uma genealogia Foucaultiana, de ouvir o que os nossos governantes, as nossas autoridades políticas, sanitárias, ouvir o que eles dizem, pensar que eles possam dizê-lo. Eu achei que isso era muito importante, assim, sujar o texto teórico, a reflexão teórica. A reflexão teórica tem que meter a mão nesse lodaçal. Eu lembro de ter ouvido um vídeo, depois eu não consegui recuperar para pôr no livro, em que o nosso Weintraub, ele dizia assim, no Brasil morrem 40 mil pessoas por ano de acidentes de automóvel. Ninguém faz quarentena, ninguém se escandaliza. Aí morreu 15 mil, 20 mil, não sei o quê. Aí fica todo mundo desesperado. Então, assim, essa naturalização, a banalização da morte, quer dizer, isso efetivamente é algo que a gente precisa pensar. E aí, para retomar o começo da tua fala, eu ali trancado, né, na quarentena, perplexo, assim, eu sou diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Paraná, além de professor pesquisador. Então, eu estava num ritmo ali de missões internacionais, tal. Tudo foi muito rápido. Eu voltei ao Brasil. Eu tive fora do Brasil entre começo de fevereiro e 15 de março. Cheguei aqui no 15 de março, depois de ter ido para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Nova Zelândia. Chego aqui, tudo muito rápido. Entro em quarentena, fico isolado e tal, porque eu poderia ter me contaminado. Ninguém sabia. Foi tudo uma velocidade estonteante. E aí, bom, o meu trabalho colapsa do ponto de vista administrativo, porque o mundo inteiro fecha subitamente, de um dia para o outro. Mas, assim, é uma loucura. Assim, eu cheguei na Nova Zelândia no dia 9 de março, uma segunda-feira, tive várias reuniões e os neozelandeses meio olhando assim, os australianos, dizendo, pô, que povo louco, estocando papel higiênico, eles não dão mais a mão, eles estão completamente enlouquecidos. No dia, sei lá, isso foi o dia 9, segunda-feira. Na sexta-feira, já era todo um clima totalmente diferente, ninguém dava a mão. A primeira-ministra já tinha baixado uma determinação que quem quer que viesse de fora da Nova Zelândia
ia ficar 14 dias em quarentena, tudo muito rápido. Eu, trancado em casa, perdido, completamente aturdido, comecei a ler as coletâneas de filósofos que foram saindo. Eu me lembro não só da N-1, mas da Boitempo, mas também aquela coletânea Sopa de Wuhan, né, que saiu em espanhol, e que já assim, né, isso eu estou falando do início de março, 15, 16, 20 de março, os textos já estavam todos reunidos, publicados. Aí eu comecei a ler aquilo tudo e, assim, achando muito interessante, mas achando que aquilo não dava conta de pensar o que é a pandemia no Brasil. Assim, chocado com aquilo, porque intelectuais de peso, né? E para muito além, enfim, do choque, né, da perplexidade de muitos diante do Agamben, dos artigos que o Agamben lançou, com os quais eu realmente, assim, li muita coisa do Agamben, acho que tem muita coisa interessante, mas acho que no caso da pandemia ele tropeça e erra muito feio. Aquilo, assim, mais importante do que, assim, o meu incômodo com os textos do Agamben era um incômodo, assim, de perceber que os grandes intelectuais mundiais, salvo um ou outro, acho que a Butler efetivamente escapa dessa totalidade lá do Sopa de Wuhan, eles começavam a projetar um pouco o futuro e refletir sobre o pós-pandemia, e se o neoliberalismo vai acabar ou vai se acirrar, e se não tem um comunismo por vir, e uma relação mais solidária, e a ecologia. E eu pensando, bom, mas antes disso tudo chegar, eu preciso entender o que está acontecendo aqui agora, no meu país. E eu leio esses textos, acho muito interessante, mas eles não me dão resposta. E aí, um pouco, essa coisa começou a ser, vamos dizer, essa coisa começou a me incomodar, né? E aí, a partir de alguns convites para lives, para etc., para escrever textos, tal, assim, eu me lembro, né? Então, a gente vai dar só duas referências. O Eduardo Jardim, ele me convidou para, né, faz um texto, assim, um ensaio sobre filosofia e pandemia lá para o Bazar do Tempo, para o blog. E aí aqui eu falei, pô, legal, vou fazer isso. E fiz, né? E o texto justamente se chamou Pandemia e o Pandemônio. Falei, bom, ali meio que sem saber, meio que me deu um título, assim, para um livro que ainda não existia. Aí o Pedro Duarte me convida, não, eu estava fazendo uma coletânea aí, filosofia e pandemia, vamos lá. Eu pego aquele Pandemia e Pandemônio e transformo num texto de 30 e tantas páginas. Aí o Marco Antônio Casanova, que é né, professor e dono da Via Verita, a editora, né, ele me convida para um papo no blog dele, e aí no final do blog ele fala, pô, André, transforma isso aí num livro. Aí eu tinha 30 páginas. Eu pensei, não, vou fazer. E aí transformei 30 páginas em 100 e agora então sai, né, em formato e-book e de livro. Mas motivado por essa exigência de ter que me haver com o que está acontecendo no Brasil. E de ter que isso é uma coisa que eu acho que é muito, muito crucial e que eu já tinha escrito isso lá no textinho do blog Pandemia e Pandemônio. Essa coisa de ter que ouvir o absurdo, pensar esse absurdo e não virar o rosto, né? Encarar de frente essa coisa asquerosa e pensar quando a pessoa diz e daí, o que isso quer dizer, né? Isso me veio muito fortemente assim o final do romance do Ricardo Pilha, né, Respiração Artificial, em que um personagem do romance está comentando, enfim, o encontro do Kafka com um personagem enigmático, né, é uma sigla A. A é o Adolf, é um pintor maluco que está lá, fugido da Áustria, está no Café Arcos, em 1909. Kafka, que ainda não é o Kafka, se encontra com aquele personagem bizarro que diz coisas as mais atrozes do mundo e que ele vai dominar o mundo e que que ele vai matar os inimigos como insetos, etc. E aí o Pilha diz, né, bom, ninguém levava a sério aquele bufão esfarrapado, aquele pintor de meia tigela. O Kafka parava e ouvia. E ouvir significava dizer, bom, se essas coisas podem ser ditas, elas podem ser feitas, né? E aí a coisa
o Pilha vai dizer justamente que a genialidade do Kafka é que o Kafka sabia ouvir, dava ouvidos ao horror, né? E aí vai. E eu pensei, pô, é isso, né? A gente tem que ouvir o que dizem os nossos governantes. Porque a gente faz de conta que o cara é um louco, o cara é ele não sabe o que ele diz, ele não tem projeto político, mas ele tem uma intencionalidade política que é profundamente destrutiva, né? Que é a destruição, enfim, disso que eu estou chamando desse vínculo entre democracia e demos. Vamos abrir aí a conversa. Obrigado, professor. Obrigado pela resposta. Muito obrigado. Uma segunda pessoa que quer realizar a pergunta é o Ítalo Nascimento. Valeu, Felipe. Professor André, eu subscrevo tudo que o senhor falou e que o Mauro também. Eu acho que eu senti um pouco desse desconforto também, entrando em contato com os textos dos filósofos contemporâneos sobre a pandemia. Senti que um ou outro realmente tinha alguma coisa a acrescentar sobre a lida política da pandemia no Brasil e sobre o contexto. Então, é isso que eu vinha pensando ultimamente. A minha pergunta acho que é um pouco nessa direção também, né? Você fechou? Ítalo? Oi. Acho que caiu o sinal do Ítalo, né? Voltou? Eu não sei se você terminou, se você ia Não. complementar alguma coisa. Eu vou fazer a pergunta, estava só beleza. concordando. A minha pergunta é se para você tem algum conflito entre essa articulação de biopolítica, necropolítica e neoliberalismo. Em que sentido que eu pergunto isso? Quando Foucault está falando da construção da biopolítica, ele vai falar que é uma organização, existe uma organização do território, existe uma organização do corpo político-social, de prover higiene para as pessoas, de fazer circular mercadoria nas cidades, né? De trabalhar a arquitetura da cidade para que essa vida seja organizada. E então se precisa ter a gestão da vida e do corpo social. E o Mabembe vai complementar isso com a necropolítica, falando do espaço das vidas que não entram nesse cálculo ou que entram nesse cálculo, né? Mas na dimensão das mortes. A pergunta que fica para mim trazendo para o contexto do Brasil, por exemplo, a partir do governo de esquerda progressista que a gente teve aqui, principalmente o governo, né, Lula, com as políticas de microempreendedor individual e a inserção do consumo de classes mais baixas através do neoliberalismo, se isso entra em conflito com uma necropolítica que você destacou como primazia, para que certas vidas estão mais sujeitas à morte e seriam justamente essas vidas que fomentam o crescimento da economia de certas parcelas da população como empresários de si mesmos que garantem, de certa forma, um crescimento econômico como base do desenvolvimento. Então, a minha pergunta é nesse sentido, não sei se ficou claro, se existe alguma contradição entre a necessidade dessas populações de serem base do crescimento econômico e essas parcelas da população estarem sujeitas à morte, ou legítimas de estarem sujeitas à morte. Olha, então, acho que é uma questão complexa, né? A primeira coisa que eu queria marcar é, assim, evitar uma confluência muito fácil em dizer que biopolítica é necropolítica, é neoliberalismo. Então, como essas noções elas foram se popularizando, elas foram se tornando, enfim, moeda corrente, né? Se a gente dá uma busca assim, pandemia, neoliberalismo, pandemia e biopolítica, pandemia, necropolítica, vem um conjunto de referências muito grandes, né? Assim, o que mais fala-se muito, então, nessas noções. Inclusive, aí começaram a surgir a noção de bionecropolítica. E eu fiquei pensando, bom, mas então, não é? Se a gente for pensar isso como um conceito intercessor, né? Se a gente for pensar
as imbricações de necropolítica e biopolítica, perfeito, e neoliberalismo. Mas a gente tem que evitar, do ponto de vista do trabalho conceitual, essa mistura em que uma coisa é o seu oposto. Não é? Então, assim, do ponto de vista da lógica dos fenômenos, o neoliberalismo não é a mesma coisa que a biopolítica, que não é a mesma coisa que a necropolítica. O que tem de comum é o fato de que biopolítica biopolítica e neoliberalismo são tecnologias de governamento que trazem consigo efeitos colaterais de violência, de exclusão ou de domesticação, de assimilação, mas também de morte. Também é preciso a gente entender isso, né? Eu não quis me deter demais no livro, até falo um pouquinho mais sobre isso. Mas que é assim, que a ideia da biopolítica ela não está intrinsecamente comprometida com a produção da morte. Não é? Quando você pensa em políticas públicas sanitárias, e quando a gente vê o que a Nova Zelândia fez, o que a Argentina fez, os exemplos mais bem-sucedidos, nós estamos falando de gestão da vida. Então, assim, política sanitária não é só nazismo. O que acontece, assim, é que o Foucault ele lançou a ideia da biopolítica e depois, rapidamente, ele começou a pensar a figura da governamentalização. E aí, ele já não explicita mais tão claramente que a governamentalização se trata da gestão da vida e de diferentes figuras da gestão da vida. O liberalismo, o neoliberalismo, o eugenismo, políticas sanitárias, são figuras da biopolítica. As políticas, enfim, de inclusão social também pelo consumo, via governo Lula e uma parte do governo Dilma, são figuras da biopolítica produzindo inclusão social, tendo também os seus efeitos colaterais. O Foucault, ele nunca, a ideia não era simplesmente, não, ali onde tem biopolítica tem genocídio. Isso fica muito forte, muito marcado, porque, enfim, lá no capítulo final da história da sexualidade, assim como também no Em Defesa da Sociedade, Foucault diz e menciona muito explicitamente o nazismo, o genocídio, o imperialismo, etc. Agora, isso não diz respeito a todas as formas de governamentalização da vida. Por outro lado, então, assim, biopolítica não é a mesma coisa que neoliberalismo. Biopolítica passa pelo Estado, neoliberalismo passa pelo mercado. É óbvio que tem uma figura do Estado que estabelece a relação com políticas neoliberais, mas isso tudo é diferente também da necropolítica como gestão da vida da população pela produção da sua morte. O que me parece que aconteceu é assim, que aquilo que, no momento, enfim, em que biopolítica, neoliberalismo e necropolítica se articularam completamente, os efeitos colaterais da biopolítica e do neoliberalismo foram potenciados, foram maximamente potencializados. E aí, justamente, a gente começou a ver como é que, por exemplo, para retomar então a tua pergunta, justamente a população, o microempreendedor, o prestador de serviços, porque, enfim, não é mais a classe trabalhadora, né? O colaborador do neoliberalismo, né? É o motoboy, enfim. Quando esse precariado, não é? O que aconteceu com ele? Que é quem toca efetivamente o grosso de uma economia que é ou bem exportação de commodities ou bem serviços, né? Bom, durante a pandemia, o que foi que aconteceu? Recaiu sobre essa parcela da população que toca o setor serviços, recaiu sobre eles o risco de exposição máxima à matabilidade. Né? Hoje eles estão completamente expostos. Eu estou aqui trancado em casa há 120 dias, desde o dia 15 de 118 dias, desde o dia 15 de março. Né? Aquela coisa, lava a mão, ele vai encontrar com motoboys, dá uma gorjeta, ele lava a mão, porque o cara está lá, o cara está exposto, o cara está completamente
quer dizer, ajuda do governo. O Paulo Guedes deixou isso muito claro para todo mundo que quisesse ouvir. Quer dizer, quem interessa ajudar? Que parcelas da população? Uma vez mais, você articula biopolítica e neoliberalismo, que são coisas distintas, mas você articula essas duas coisas e produz a morte, produz necropolítica. Então, a minha ideia era um pouco assim, de mostrar que são fenômenos diferentes, que conviviam entre si, mas que se entrelaçaram durante a pandemia sob a égide da necropolítica, da produção da morte. E aí é justamente por isso que parece que não que as autoridades políticas, econômicas e sanitárias, que para elas tanto faz, morreram 50 mil pessoas, morreram 70 mil pessoas. Quando eu terminei o livro eram 55 mil. Faz 10, 12 dias já são 70. E seguimos, né? E tal. E assim, acho que, só para encerrar aqui, acho que a ideia da necropolítica tem uma outra vantagem adicional, que é o fato de remeter não só a figura da biopolítica do racismo de Estado, mas remeter a figura do racismo como componente estrutural da violência do passado colonial na sua permanência no tempo de hoje. Não é à toa que Estados Unidos e Brasil são os países onde a pandemia pôde matar mais a rodo. São os dois países onde o racismo é uma determinação estruturante da história desses países. A diferença é que nos Estados Unidos você tem o Black Lives Matter, você tem mesmo assim do ápice do descaso do Trump, ele ainda é capaz vamos dizer, de valorizar os seus pequenos esforços, jogando nas costas do Bolsonaro a incompetência do Bolsonaro, dizer, nós efetivamente estamos no ponto de vista aí de uma relação que é realmente profundamente anômica, e acho que a gente precisa parar e pensar sobre isso, né? E aí, do meu ponto de vista, era preciso escolher os conceitos, né? Porque, assim, claro que nós estamos aí diante do impacto de um troço que para nós é sem precedentes, porque nenhum de nós viu a gripe espanhola, mas e também assim, né, acompanhar no mundo absolutamente globalizado como o de hoje, como isso corre muito mais rápido e como você vê tudo que está acontecendo em tempo real, etc. Então é muito difícil efetivamente pensar esse fenômeno. Me pareceu que os teóricos falhavam em pensar isso. E me pareceu também que não bastava simplesmente pegar alguns conceitos que eu achasse que fossem mais oportunos e simplesmente aplicá-los. Que era preciso pensar, quando eu falo em necropolítica brasileira, biopolítica brasileira, é porque tem um elemento aí que não é o conceito tal e qual formulado pelos autores, mas era preciso pensar com os conceitos, né? Achar conceitos que pudessem ser congruentes, que pudessem iluminar de alguma maneira e torcê-los e forçá-los e articulá-los, que essas coisas que eu estou dizendo aqui, você não vai encontrar o Foucault dizendo isso, não é, explicitamente. Eu estou usando os autores. Obrigado. Perfeito, obrigado, professor. Obrigado, professor André. Nós temos mais um inscrito, que é o Rodrigo Viana. Felipe, eu acho que o professor Edgar Lira tinha se inscrito antes. Verdade. Nossa, ridículo isso. Então, eu passo para o professor Edgar. Desculpa, Edgar. Bom, deixa só eu parabenizar o André primeiro, como sempre, preciso, claro, enfim, e uma capacidade de articulação, quer dizer, preciosa. Acho que estava fazendo de fato falta essa viragem da hermenêutica aí para o contexto brasileiro, né? Enfim, parabéns, obrigado. Eu queria pegar, para fazer a minha pergunta, a partir da ideia, da questão da escuta, né? Do Ricardo Piglia, e da ideologia que faz ao Kafka, etc.
Queria te ouvir falar um pouco do que me parece ser uma certa surdez, nossa surdez, em relação a fenômenos, por exemplo, como o pentecostalismo e o olavismo, né? Tá para sair um livro aí do João César de Castro Rocha. Sim. E outro dia eu ouvi ele falar, ele se deu o trabalho de ler o que ele chama de trilogia olavista. Ele está recompondo o tipo de narrativa que o pentecostalismo oferece a um grande contingente. Enfim, não vou me alongar, eu quero te ouvir falar, né? Tá posta aí a questão. Eu acho também, estou muito aguardando, né? Eu não sei exatamente qual que é o título do livro, mas eu li várias entrevistas dele. A primeira que eu li chamava-se Passos no Porão. E assim, então a pandemia também despertou a minha atenção para a gente começar a levar a sério, enfim, um arcabouço subterrâneo. Subterrâneo no sentido de que ele tem articulações próprias, isso vem a público de maneira muito explícita, mas a gente não consegue compreender o que está sendo dito na superfície, porque a gente não conseguiu entender de onde é que está vindo tudo isso, né? E é oculto porque efetivamente se trata de um bafão, se trata, enfim, do alçapão, se trata da galeria do porão de tortura, né? Eu lembro que o João César, João César de Castro Rocha, João César Rocha, professor da UERJ, né? Isso, Ele menciona, e acho que outros autores também vão deixando isso bastante claro, né? Que o Bolsonaro ele vamos dizer, o menino de recado do Silvio Frota, né? Ele é esse cara que era um jovem que participou desse descontentamento do movimento de abertura do Geisel, né? Então ele é parte dessa turma, ele é mais jovem, né? O general Heleno era da turma, enfim, lá da turma da porrada. General Heleno era o ajudante de ordens do Silvio Frota em 1976, quando teve aquele contragolpe ao governo Geisel, né? A tentativa de golpe dentro do golpe. Então, o Bolsonaro era um jovem ali, mas que gostava daquilo, né? Gostava daquilo. É isso que chegou ao poder. E aí, assim, então você tem, por um lado, né, essa articulação toda do Orville, né, o livro ao contrário, né, que quer recontar a história da ditadura do ponto de vista da linha dura da tortura dos anos de chumbo. Você tem isso. Você tem o outro lado, que é o Olavo de Carvalho, que vamos dizer, a versão tupiniquim cabocla da chamada ideologia do antiglobalismo, que tem no Steve Bannon e num teórico russo cujo nome me escapa agora, os seus grandes ideólogos mundiais. Então, esse papo todo que chega via Olavo de Carvalho, via Filhos do Presidente, o vírus chinês, quer dizer, como disse o João Salles ontem na revista Piauí, né, assim, nada é nem sequer inventado aqui. A gente efetivamente é uma correia de transmissão de loucuras que são pensadas num nível global, não é? O Steve Bannon, ele não é qualquer um. Então toda essa coisa que aqui aparece na boca do Eduardo Bolsonaro, do Ernesto Araújo, tudo isso é um troço que foi dito em algum lugar e foi apropriado, ruminado e vomitado em cima da gente de maneira mais confusa e intolerante. Então, o que eu quero dizer é que o Olavo de Carvalho tampouco é simplesmente um energúmeno qualquer. Ele é um energúmeno qualificado. Ele está em contato com um cara como Steve Bannon. Então, as coisas que são ditas, né? Então você vai somando. Você tem um troço, uma ideologia antiglobalista que quer fazer do Brasil efetivamente o quintal dos Estados Unidos
numa nova configuração geopolítica que contrapõe China e Estados Unidos. E a Europa sai, a Europa não importa, a Europa vai ficar aí como um penduricalho. Quer dizer, totalmente essa negação absoluta aí do multilateralismo, que era a tradição do Itamaraty, do Rio Branco, tudo isso é jogado na lata do lixo, e aí você tem, enfim, um personagem como Ernesto Araújo, que nem eloquência não é capaz de ter. É uma coisa impressionante. Eu já ouvi pessoalmente, assim, por causa do meu cargo como Relações Internacionais, é um negócio assustador. Mas, enfim. Aí você tem Olavo de Carvalho, você tem a linha dura da ditadura ressentida, e aí você tem, finalmente, uma espécie de messianismo reacionário, uma espécie de teologia de baixa extração popular, salvífica, soteriológica, e que responde, enfim, por setores muito articulados politicamente a partir das bancadas evangélicas. Então, de novo, né, você tem aí um tripé bem composto do bolsonarismo, que dá para a gente entender por que tem 30% mais ou menos de apoio do eleitorado, mesmo diante dessa catástrofe absoluta. Porque você tem aí uma parcela da população que efetivamente tem compromissos com um ideário abstruso. Quer dizer, abstruso para nós, quer dizer, as coisas fazem sentido na cabeça deles. Eles sabem o que eles não querem. Eles não têm muita clareza do que eles vão fazer, nem estão muito preocupados com isso. O Bolsonaro deixou isso muito claro, que ele veio para destruir um estado de coisas. Depois alguém vai fazer alguma coisa no lugar. Não importa. Arrenda o Brasil e boa, não interessa. Mas é preciso destruir. O projeto de destruição, ele existe. Né? Esse projeto, ele existe. E eu acho que, então, de fato, é preciso começar a pensar esse bafão da política brasileira. Eu tenho atualmente 2 doutorandas que estão pesquisando, não é, o pensamento neoconservador, uma do ponto de vista da relação desse pensamento com a crítica às humanidades, às ciências, à universidade, e outra do ponto de vista do feminismo, e que estão lidando com essa coisa mais visceral. É isso que a Esther Solana chama de bolsonarismo raiz, não bolsonarismo Nutella. Elas estão lidando com isso, assim, e a gente fica preocupado, porque além da toxicidade, né, da insalubridade da pesquisa, se você não tomar muito cuidado, você vira alvo de um enxame de robôs e se atrás dos robôs tem alguém ou alguém, e isso tudo é muito complicado, é muito perigoso, né? Mas eu acho que efetivamente é preciso começar a pensar essa lógica da destrutividade e mesmo assim pensar a lógica da destrutividade que se traduz naquilo que se diz e se faz. Por isso é muito interessante também. O governo Bolsonaro não tem essa ideia de encobrimento, de sutileza, de fazer uma coisa e dizer outra, dizer uma coisa e fazer outra e dizer uma. Não. O que se faz, o que se diz, o que se diz, o que se faz. É tudo muito transparente. Eu acho que isso também é um aspecto importante a ser considerado. Às vezes as pessoas dizem, não, isso aí é cortina de fumaça. Ah, isso aí é porque o cara é louco. Eu acho que uma das contribuições importantes do Marcos Nobre é contestar esse tipo de discurso, né? Vamos dizer, essa coisa de psicopatologizar o indivíduo. O indivíduo Bolsonaro, efetivamente, eu acho que ele tem traços de perversão, e o texto do João Moreira Salles, na revista Piauí, né, A Morte, como é que chama o texto? A Morte e a Morte, né? Eu acho que é um texto brilhante de vários pontos de vista, mas continua ainda centrado no gozo do indivíduo com a violência e a morte do homossexual, da mulher, do preto, do índio, que a morte da população que morre aí no desvão, na fila da UTI, isso não interessa, ele não está nem aí. Quer dizer, o João Moreira Salles, ele
ele caracteriza muito bem esse gozo perverso com a morte de certas categorias da população e a indiferença em relação a todas as demais. Mas eu acho que o perigo disso é a gente se satisfazer com uma análise da personalidade autoritária ou da psicopatologia política. Né? O Bolsonaro é o quê? Ele é louco, é psicopata, é sociopata? Não me interessa, eu quero saber qual é a lógica política que está em ação no dizer e no fazer. Porque é com isso que a gente tem que lidar. E se a gente for lidar com o indivíduo, tudo bem, é interessante. Né? O texto do João Moreira Salles é absolutamente brilhante. Mas eu acho que a gente precisa pensar vamos dizer, esse projeto entre todas as aspas possíveis disso que eu estou chamando de desgoverno, né? De governo desgovernado. Eu acho que a gente tem que lidar com isso e aprender, para aprender a entender como é que é possível que você torne equivalente democracia e tortura e ditadura. Porque é isso que é feito. Né? O Marcos Nobre tem um momento que ele diz: você quer entender? Só entende Bolsonaro quem entender que democracia para ele é a democracia da tortura, da ditadura. Se você não conseguir entender isso, você não vai entender ele. Né? Então, eu acho que tem que pensar um pouco. E aí, do meu ponto de vista, como eu não tenho, não consigo fazer uma análise de conjuntura, nem esse é meu propósito, não tenho formação para isso, o que me resta é ver o que se faz e ouvir o que se diz. E reconhecer a interligação disso tudo. E por isso, no livro, eu recorro à ideia de ideologia que a Hannah Arendt utilizava no Origem do Totalitarismo, para caracterizar essa ideia da lógica de uma ideia. Né? Certas premissas que, no caso do bolsonarismo, não dizem o que se quer, mas que dizem muito claramente o que não se quer. Por exemplo, essa partilha aí entre o homem de bem e o comunista, isso aí me parece que tem essa estrutura da lógica de uma ideia, essa estrutura da lógica ideológica, que a Hannah Arendt descreve muito bem. E é óbvio que, assim, meu interesse não é dizer que a gente está na mão de um governo totalitário, de um movimento totalitário em curso, que nós vamos acabar no totalitarismo. Não. Me interessa saber qual é o que pode significar uma ideologia no contexto de um movimento político de fanáticos. E eu acho que a Hannah Arendt nos dá informações preciosas para isso. Então, no final do livro, o último capítulo do livro é justamente uma recuperação de alguns elementos do pensamento da Hannah Arendt, sobretudo no Origens do Totalitarismo, para pensar qual é a lógica de um movimento político de fanatizados, que, enfim, está muito claro já que o governo Bolsonaro não pretende expandir a sua base de apoio, ele pretende manter a sua base de apoio vinculada a ele, custe o que custar. E ele tem sido bem sucedido nisso. Tudo bem. Tudo bem. Então, eu vou passar para a próxima pessoa que se inscreveu, que é o Rodrigo Viana. Boa noite, professor André. Muito obrigado pela fala. Boa noite a todos, inclusive. A minha pergunta meio que já foi respondida um pouco antes pelas outras respostas, mas vou tentar articular alguma coisa que tem me incomodado há algum tempo, não só do governo Bolsonaro, mas que talvez reflita um pouco de nossas patologias próprias, da nossa política, da nossa história política, e que diz respeito ao sentido de que, se nós estamos vendo uma política atual, bolsonarista, digamos assim, que se propõe a deixar morrer, ou seja, essa economia da morte, que é simplesmente um deixar morrer, ou tentando se aproveitar também um pouco do que o Marcos Nobre falou, o caos como método, se reflete nisso, também se reflete numa espécie de recepção por parte dos indivíduos, da população, como uma lógica do sacrifício. Ou seja, como o governo
o governante vende uma lógica patriótica do sacrifício e de que maneira isso é recepcionado pela sua população como um dever ou como uma necessidade incontornável. Seja pelas necessidades mais imediatas e dramáticas de uma população pobre, expostas às necessidades, ao abandono estatal, enfim, da vida, seja pelo cidadão, pelo outro cidadão, digamos assim, um cidadão de bem que reconhece muito facilmente que é necessário deixar-se morrer. Uhum. De novo, né? Super oportuna a tua consideração e também difícil de, acho que assim, são questões que a gente tem que ir comendo meio pela borda e tentando abordar de várias maneiras, né? Eu li um texto sobre a necropolítica no governo Bolsonaro, do professor Rodrigo Nunes, que saiu na Ilustríssima uns 15, 20 dias atrás, em que ele falava justamente sobre essa questão de uma certa lógica sacrificial inerente ao neoliberalismo à brasileira, né? Com essa coisa que é assim, não, olha, infelizmente agora é preciso apertar os cintos. Na verdade, eu acho até que essa lógica do agora é preciso apertar os cintos, é preciso fazer esse sacrifício em nome de um bem comum, isso é o que nós vamos ouvir daqui a uns 6 meses, daqui a uns 4 meses. Quando a pandemia estiver diminuindo, o ajuste fiscal vai cobrar um sacrifício gigantesco da população como um todo, mas sobretudo vai cair, evidentemente, sobre a população precarizada, vai sofrer mais. Agora, existe também uma dimensão que é assim, é uma menos-valia tão profunda da vida que e isso vai passar assim, vamos pensar, vai ter várias estratificações de classe social para pensar essa lógica sacrificial. Existe uma lógica sacrificial quando aquela blogueira, digital influencer, sei lá, Pugliese, não sei, que ela fez aquela festa em abril, não sei, e tinha umas amigas, não sei o quê, e aí deu uma declaração que foi para as redes sociais que era assim, foda-se a vida. Bom, tem uma lógica sacrificial aí, que é assim, não importa, vamos viver. Aliás, isso foi ouvido de novo aí nos bares do Leblon, parece, né? Tem uma lógica sacrificial do sujeito que pega a sua caminhonete, faz uma carreata, organiza e pede para a população voltar às ruas e quer que a população se comprima nos meios de transporte. Aliás, né, isso é a coisa mais comum. Não, é preciso sair, que é preciso que a população vá buscar o seu sustento. Tem uma lógica sacrificial aí. E no limite, aí você tem também essa coisa de um pensamento que é o puro cálculo do desespero, que é assim, bom, se eu não for para a rua e não for me virar, né, viração do entregador de pizza, se eu não for para a rua me virar, eu vou morrer de fome. Se eu for para a rua, pode ser que eu me contamine. Se eu me contaminar, pode ser que eu morra, pode ser que eu não morra. Então, porra, não tem escolha, né? Então vamos. Eu acho que no fundo tem também assim, por trás da lógica sacrificial de que é preciso, enfim, né, de que as pessoas façam um sacrifício pelo bem comum. E tem aí também essa ideia de uma normalização cada vez mais crescente de que, olha, não tem outro jeito, não tem alternativa. Você quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não sou, né? Não faço milagre. Mas isso é muito explícito, né? Não tem alternativa. Não, você não verás alternativa. A sua possibilidade é morrer de fome ou sair para a rua. E é esse discurso que é um discurso muito consolidado na população brasileira, que está acostumada a ser maltratada, vilipendiada. Assim, é um negócio maluco. Você fala para a tua diarista que você vai pagar para ela ficar em casa, ela não consegue entender que você está fazendo isso. Essa experiência própria, né? Então, assim, a população está muito acostumada com a lógica do sacrifício e da morte. O discurso do bolsonarismo e o discurso aí Bolsonaro necropolítica neoliberal
vem reforçar essa lógica sacrificial. Não tem jeito. Vai que é tua, não tem o que fazer. Se der, deu. Não der, não deu. Deus proverá. Né? Outro dia tinha uma entrevista ali, o sujeito vendendo máscara de tecido no sinal de trânsito. E aí a entrevistadora falou, pô, mas você está vendendo a máscara e tal? Não, precisa ter a máscara, precisa se proteger, não sei o quê. Eu, mas, pô, por que você não está usando a máscara? Deus ajuda. Não dá. E aí vem esse último elemento, né, que agora é a última. Essa não pôde entrar no meu livro porque eu já tinha entregue. É assim, que usar máscara é coisa de viado. É sensacional, né? Porque, assim, bom mesmo é enfrentar de frente o vírus como um homem. Usar máscara, francamente, isso aí está podando o meu direito de ir e vir. Como é, como dizia no Cacete Planeta, está ferindo a minha masculinidade. É um negócio impressionante que essas coisas possam ser ditas. O Trump, ele pensa isso, mas ele não diz. O nosso amigo aqui, ele diz. Enfim. É a naturalização do sacrifício. Então, professor André, já deu o nosso tempo, assim, né? Mas eu gostaria de saber se você toparia responder mais uma pergunta. Claro. Tudo bem? A pergunta é minha mesmo. Vai lá. Então, essa situação dessa pandemia, né, ela acaba trazendo essa urgência de fazer uma reflexão sobre o presente, né? Desse fenômeno que é global, mas que afeta singularmente cada país, cada grupo social. Então, até como acho que o Pedro que disse aqui numa fala passada, nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco, né? E nós nunca tivemos. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi que você falou assim, algo como os conceitos não encaixam. Então, eu estava lendo esses diversos textos sobre a pandemia, mas algo não encaixava aqui no Brasil, né? Então, a pergunta que fica é assim, né? Eu queria saber, assim, no seu entendimento, qual a singularidade da filosofia em relação às demais disciplinas, também produzido sobre essa situação atual? Isso também não seria um impulso ou algo para esclarecer? Algo que independentemente da pandemia, sempre houve, né? Então, assim, que o pensamento que a gente se inspira, europeu, nos grandes centros, não se encaixa na nossa realidade, né? Então, assim, se essa pandemia ela não explicita essa necessidade de fazer uma reflexão a partir da nossa situação, da nossa realidade. Sim, eu acho que sim, né? Eu acho que efetivamente, ao mesmo tempo em que a pandemia, né, como diz o nome, é um fenômeno global, um fenômeno globalizado, a experiência da pandemia é muito diferente em cada país, né? Eu pude ver isso, assim, por exemplo, voltando para o Brasil, da Nova Zelândia, no dia 15 de março, eu fiz escala de Auckland em Buenos Aires. Em Buenos Aires, no dia 15 de março, já tinha havido uma morte. Cara, a maneira como aquilo estava sendo tratado no aeroporto, na saída do avião, você já tinha que preencher lá informações, onde você teve, como é que está seu estado de saúde, já tinha paramédicos ali na saída do avião, os free shops estavam 95% todos fechados. Já era um clima assim, para mim caiu a ficha ali. Quando eu saí do avião, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí cheguei aqui em Curitiba, vim de Buenos Aires, na boa, não tinha nada, não tinha problema nenhum, tranquilo. Então, assim, existe uma singularidade muito grande, e aí isso só foi sendo agravado e acentuado dia após dia, inclusive porque a gente estava numa posição privilegiada do ponto de vista cronológico da relação com a pandemia. Nós vimos o que aconteceu na Itália, nós vimos o que aconteceu na China, um pouco, China nem tanto, mas nós vimos na Itália, nós vimos o que aconteceu na França, nós vimos o que aconteceu na Espanha, nós vimos a diferença desses 3 países
para a Alemanha, nós vimos o que foi pior ainda na Inglaterra, nós vimos o que foi pior ainda nos Estados Unidos, aí a pandemia chegou aqui. E a gente, de boas. De boas, né? E a Argentina, por outro lado, não sei como é que está hoje, quando eu terminei o livro, eles tinham 1.500 mortes. Né? Então, assim, existem alternativas. Nós é que não as tomamos, então é preciso pensar isso. Aí chega justamente nessa questão da filosofia. Eu não acho que o caso seja vamos deixar de lado as referências europeias e vamos pensar a partir da nossa concretude exclusivamente. O Achille Mbembe, por exemplo, né, quando eu mencionei como é que ele constrói o conceito de necropolítica, é muito interessante. Agamben, Schmitt, Arendt. Né? Ele está usando autores absolutamente eurocêntricos para pensar uma realidade que é múltipla, que são as diversas Áfricas. E não apenas, porque também está pensando na Palestina. Também está pensando, enfim, fenômenos que são globais. São fenômenos que valem para nós aqui no Brasil, que valem para a periferia, que valem, enfim, para a nossa situação de país pós-colonial, neocolonial, país que passou por um período de colonização e de escravização longuíssimo, o mais longo de todos. Quer dizer, então, me parece sim que o problema não é... Eu acho que a gente precisa efetivamente prestar mais atenção a produções que não são exclusivamente filosóficas, mas isso é de completamente menor importância, autóctones, né, e tem muita coisa que está sendo pensada atualmente, isso tem ganhado visibilidade durante a pandemia, né? Isso aqui no Brasil, isso para mim está muito claro, isso, que você tem um empuxo de pensamento, não é? Sobretudo aí, um pensamento que é um pensamento, enfim, enraizado nas culturas tradicionais dos povos indígenas e que está produzindo reflexão e conhecimento com raízes locais. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levar isso a sério, mas eu efetivamente não consigo comprar a ideia que muitas vezes vem assim uma coisa decolonial de última hora, muito apressada, que é assim, não, a gente tem que abandonar o paradigma eurocêntrico porque ele não serve para nada. Eu acho que seria muito ruim a gente pegar os conceitos de biopolítica, necropolítica e neoliberalismo e querer enfiá-los aqui dentro sem torcê-los, sem esgarçá-los, sem ir além dos autores. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi assim com a filosofia, e é muito louco que não foi aqui no Brasil que eu aprendi a fazer isso, que é um pouco usar os autores, que é ir além dos autores, que é levá-los a sério até certo ponto, ir além deles, desviar-me deles. Putz, eu fui aprender isso nos Estados Unidos, é muito louco. Por quê? Porque nos Estados Unidos, aquilo que é a filosofia continental, os caras, né, porque, claro, a produção filosófica norte-americana é epistemologia, né, filosofia analítica. Ali eles têm nomes de peso. Você não vai ter um intérprete de Descartes, de Kant, de Heidegger, que vai bater um francês, um inglês, um alemão. Então, o que os caras fazem nos Estados Unidos? Eu estudei na New School for Social Research, em Nova York. O que os caras fazem? Eles têm uma criatividade, eles entram nos debates, eles recortam. Eu meio que, assim, apesar de eu ter sido formado na USP, o que me deu também várias obsessões conceituais e de clareza e de formatação, etc., eu acho que a gente tem que pegar os conceitos e ver até onde eles nos ajudam. E onde eles nos ajudam, a gente tem que inventar alguma coisa. A gente tem que ir lá. Porque senão a gente também fica muito desprovido, né? A gente meio que tem que começar do zero. Ou a gente tem que pensar um totalmente outro. E eu realmente tenho dificuldades, porque eu acho que a nossa alternativa ou bem será democrática, e foi por isso que eu terminei, né, dizendo que ou bem a democracia dá cabo do Bolsonaro e do bolsonarismo, ou ela vai ser trucidada por ele. Enfim, porque eu acho que a democracia ela nem sequer cumpriu as suas promessas.
Eu considero que é muito precipitado eu abrir mão de tantas maneiras possíveis de se repensar o liame entre a democracia e o demos. No livro eu faço isso com a Hannah Arendt, com o Rancière e com a Butler. Se botar os três dentro do mesmo fusquinha, sai uma briga. Eu sei. Mas os três, eles vão muito numa direção semelhante. Por isso que eles se citam, né? Tanto Butler e o Rancière, eles metem o pau na Hannah Arendt sem parar. Mas a Hannah Arendt está lá. E eles não poderiam ir até onde eles foram sem a Hannah Arendt. Assim como em Mbembe. É muito bacana isso. Como é que o cara que assim, é a fina flor do pensamento decolonial, ele não olha para Hannah Arendt e fala essa branca eurocêntrica judia que não consegue entender a multiplicidade do que são as Áfricas. A Hannah Arendt tem muitos pontos cegos eurocêntricos no pensamento dela. Tem. E a gente deve estar atento para isso. Mas tem muito mais do que isso. E acho que o Mbembe, a sacada muito genial é transpor a categorização da Hannah Arendt sobre o campo de concentração para pensar a escravidão. E para pensar, enfim, todos os efeitos nefastos da colonização escravocrata. Quer dizer, então acho que é um pouco por aí a minha posição, sabe? Eu acho que a gente seria muito ruim também, por outro lado, né? Eu ficar fazendo construções teóricas sobre neoliberalismo, necropolítica, biopolítica, estritamente conceitual, sem nenhuma palavra dizer sobre o nosso momento presente. Quer dizer, não dá, eu não consigo mais entrar num esquema desse e construir um belo discurso articulado sobre os conceitos. Porque, enfim, ou eles servem para a gente entender alguma coisa do nosso mundo, ou eu vou morrer sufocado aqui sem conseguir entender nada. Então é meio por aí. Te agradeço. Certo. Muito obrigado, professor André. Passo para o Ítalo, né? Acho que o Ítalo caiu, Felipe. É melhor você dar o encerramento. Então, já atingimos nossa hora, sim, né? Agradeço mais uma vez ao professor André Duarte. E é isso, assim. Obrigado aos presentes. Acho que a gente pode encerrar aqui. Beleza, eu agradeço muito, enfim, todos vocês, todos e todas, e o Edgar, Pedro, Eduardo Jardim, enfim, é o pessoal que me ajuda a pensar. Obrigado, gente. Parabéns profissionalmente. Boa noite a todos. Obrigado, André. Sempre bem-vindo. Obrigado.